Olá, hoje eu vou mostrar o protótipo do meu jogo. Ele se chama Empreitada. Ele é um jogo de construção e colocação de peças, no qual os jogadores são empresas construtoras que estão construindo a nova capital do governo. Nesse jogo, os jogadores jogam através de turnos indefinidos, no qual eles adquirem recursos no mercado de recursos para construir as construções que estão disponíveis a cada rodada. E a gente vai apresentar a preparação básica do jogo. Primeiro a gente começa colocando a peça central do Palácio do Governo, é a peça inicial, no qual toda a cidade crescerá a partir dela. Nesse jogo, todos os jogadores constroem a mesma cidade, diferente de outros tipos de jogos. Aqui nós temos o Palácio do Governo. Aqui são as construções principais que vão ser construídas. Essas são as casas populares, que são construções adicionais. O baralho de recursos, as cartas de decretos, os meeples de cada um dos jogadores e marcadores coloridos para cada um. Essas são cartas de prioridades que são usadas no tabuleiro de influência. E o dinheiro, que são os pontos do jogo, certo? Aqui a gente vai fazer uma preparação básica, então. Primeiro a gente coloca a peça de Palácio do Governo no centro, de onde tudo vai crescer, com espaço suficiente, pois ela cresce. Nós colocaremos o tabuleiro de influência no canto. Cada jogador receberá 16 discos coloridos na sua cor e 12 meeples em sua cor. E nós faremos uma montagem para jogador laranja e jogador roxo. Faremos uma configuração diferente para 2 ou 3 ou 4 jogadores, certo? E aí na configuração, cada jogador pegará uma peça, um dos seus marcadores coloridos, e colocará na posição 0 do tabuleiro de influência, trilha de influência, certo? Nas construções, nós retiraremos mais 4 cartas das casas populares. Essas também voltam para a caixa de jogo. Usaremos e nós pegaremos as 4 cartas de prioridades que representam cada um dos tipos de construções. Nós juntaremos, embaralhamos, colocamos no tabuleiro de influência, nessa linha, a partir da mais alta prioridade para a mais baixa. Distribuímos aleatoriamente. Então, nós pegaremos o baralho de construções, embaralhamos eles da mesma forma. E faremos um mercado de construções em um canto da mesa, abrindo 12 construções no total. Deixaremos o restante das cartas ao alcance para repor as que forem sendo retiradas. Então pegaremos o baralho de recursos. Também embaralharemos da mesma forma. Distribuímos uma carta para cada jogador, fechado. Então, abriremos mais 5. Este será o mercado de recursos.
As cartas de asas populares são colocadas ao lado, né, e juntas. Estão acessíveis da mesma forma que as demais. Por fim, temos as cartas de decretos. Nós também embaralhamos e abrimos 4 total. O jogador na sua rodada pode fazer uma de 2 ações disponíveis. Ele pode comprar uma carta de recursos no mercado de recursos, ou pode construir uma construção descartando cartas de recursos. Se ele desejar comprar um recurso, ele simplesmente pega uma carta e adiciona a sua mão atual de cartas. E assim encerra-se a rodada do jogador e é reposta uma nova carta no mercado de recursos. A segunda ação disponível ao jogador no começo de sua rodada é descartar cartas para construir uma das construções disponíveis no mercado de construções. Dessa forma, o jogador, com sua mão de carta, verifica qual construção ele deseja construir e se ele atende o custo exigido daquela construção. Todas as construções possuem custos descritos na parte superior da carta. Cada construção conta com 3 recursos diferentes. São eles: os materiais, representados por essa pilha de tijolos, as tecnologias, representadas pelas engrenagens, e decorações, representadas por esse vidro. O jogador que deseja construir uma construção, ele verifica se possui cartas suficientes que atendam ao custo que ele deseja. No caso aqui, temos 3 tijolos e um vidro. Se quisermos construir, por exemplo, esta construção, o subúrbio, nós temos que descartar 3 materiais para poder construir isso. Com essa quantidade de cartas, nós atendemos o requisito. Dessa forma, o jogador pode descartar essas cartas, colocando numa pilha de descarte, pegando a construção do mercado de construções, e ele poderá posicionar em qualquer posição ele desejar, sempre colocando adjacente a uma construção que já exista, né, por pelo menos uma das faces da construção. Ele pode escolher em qualquer lugar para construir. Quando o jogador faz isso, ele usa um de seus marcadores em forma de disco e coloca sobre a sua carta. Isso mostrando que esta construção é dele agora. Algumas cartas possuem benefícios, e essa carta de residência, ela concede ao jogador 2 trabalhadores. Ele pode colocar imediatamente sobre a construção. Após isso, o jogador encerra sua rodada e passa para o próximo jogador no sentido horário. Só atenção que qualquer carta descartada não gera troco. Então, essa carta que o jogador usou usando os 3 materiais, o vidro e sobrou, a decoração, não retorna para ele e é descartado também. Além disso, após o fim da rodada, o jogador repõe uma nova carta onde foi retirada no mercado de construções. Certo? Isso. Após o jogador construir uma construção, verifique o tipo da construção. Nesse caso aqui são residências, né? E verifique os tipos que estão disponíveis, estão na linha de prioridade da trilha de influência. Aqui no caso, as construções residenciais estão na segunda posição, com 2 estrelas da trilha de influência. Quando o jogador construiu essa residência, ele recebe 2 pontos na sua trilha de influência, andando 2 casas para frente. A partir disso, essa carta que foi construída, ela é deslizada para o fim da trilha de prioridade, e as demais são deslizadas para mais à esquerda da trilha de prioridades, colocando uma nova configuração. Após construir, um jogador também recebe alguns benefícios por ter construído. O jogador recebe a recompensa em dinheiro
no valor está indicado nessa moeda ao lado do nome da construção. Nesse caso aqui, ele recebe uma moeda por ter construído essa construção. O jogador também recebe dinheiro, pontos adicionais, se ele fizer uma construção com ou sem desperdício. O que é isso? Quando um jogador descarta cartas e ele descartar as cartas que atendam ao custo da construção e nenhum recurso sobrar além do que é exigido na construção, ele construiu sem desperdício. Quando o jogador faz isso, ele recebe uma moeda adicional ao que ele já tinha recebido por aquilo. O jogo empreitado ele conta com 4 tipos de construção, representadas pelos símbolos que aparecem no canto mais à direita ao lado do nome da construção. Elas são as construções residenciais, representada pela cor verde, as construções comerciais, representadas pela cor azul, as construções industriais, representadas pela cor laranja, e as construções públicas, representadas pela cor rosa. Cada uma delas tem uma função dentro do jogo. As residenciais têm, por princípio, principalmente a produção de trabalhadores que são necessários para a ativação de outras cartas. Toda construção residencial produz trabalhadores que começam nela e precisam ser usados para ativar a maioria das outras construções. Os trabalhadores são colocados nesses símbolos indicados no canto direito ou embaixo na carta. Uma carta só é considerada ativa e gerando seus benefícios se tiver um trabalhador nela. As cartas comerciais, elas representam comércios e empreendimentos da sua cidade. Elas concedem bônus e dinheiro adicional ao final do jogo, principalmente, como função. As construções industriais, elas produzem os recursos que são utilizados para a construção, basicamente. Tudo indicado na linha de benefícios abaixo. Cada uma pode produzir 1 ou 2 recursos dos 3 recursos que estão dispostos no jogo. E as construções públicas, elas concedem benefícios ou bônus variados. Muitas valorizam ao fim do jogo de várias formas ou concedem bônus imediatamente. As indústrias possuem como característica a produção de recursos que são os que são utilizados para construir outras construções em jogo. Quando um jogador tem uma construção industrial ativa com um trabalhador nela, ele estará produzindo esse recurso. Esse recurso é produzido permanentemente ao longo de toda a partida. Todas as outras construções industriais que você tenha se somarão para a construção de outras construções. Um jogador, quando desejar fazer uma ação de construir, ele poderá usar um recurso que é produzido, ou qualquer outra quantidade de recurso que é produzido, junto às demais cartas de recurso que ele venha a descartar. Com isso, ele terá um material e 2 decorações para poder construir. Sendo assim, ele escolhe construir o parque e tem o custo de um material e 2 decorações. Ele descarta as 2 decorações e constrói o parque colocando seu marcador em cima. Assim, o jogador economiza a quantidade de cartas que ele precisa usar. E se ele construir dessa forma, não havendo sobra de material, ele também constrói sem desperdício, ganhando uma moeda adicional. Os trabalhadores são necessários para a ativação das construções em jogo. A maioria das construções, principalmente as comerciais e industriais, necessitam de trabalhadores para funcionarem. Um trabalhador, quando um jogador constrói uma construção residencial, ele começa naquela construção, mas o trabalhador não pode ser colocado em qualquer lugar. Ele só pode ser colocado a uma distância de 3 espaços da residência inicial dele. Nesse caso, o que é considerado um espaço é a quantidade de saltos que o trabalhador faz para chegar até um espaço. Nesse caso, 3 espaços são 1, 2, 3. Assim, ele pode se mover os 3 espaços para poder chegar àquela construção.
tornando ela ativa a partir de agora. Os trabalhadores podem ser reorganizados a qualquer momento durante a partida. Só volte-os para sua posição original e faça a mesma contagem para saber se eles chegam até as construções para serem ativadas. O jogo transcorre em turnos alternados entre os jogadores por uma quantidade indefinida de turnos. O fim do jogo acontece quando um jogador não tiver mais nenhum marcador seu, ou quando todos os jogadores da mesa tiverem 3 ou menos marcadores em sua área de jogo. Encerra-se imediatamente e vai para a fase de pontuação. Ao fim do jogo, os jogadores verificarão em que posição terminaram na trilha de influência. O jogador que estiver na posição mais longe da trilha de influência será considerado o mais influente. Caso 2 jogadores estejam empatados, o que chegou primeiro, ou seja, está por baixo, é o mais influente. Ele poderá, a partir de agora, escolher uma das 4 cartas de decreto que estão abertas na mesa. Quando ele o fizer, ele escolherá uma das cartas e o benefício dessa carta se aplicará a todos os jogadores que estiverem na mesa. No fim do jogo, várias cartas de construção concederão bônus adicionais ao fim da partida. Todas as que tiverem na descrição do seu benefício o termo valorização concederão bônus de acordo, principalmente com a sua posição. Essas cartas só concederão os bônus se ela precisar de um trabalhador e houver um trabalhador no local. Por exemplo, cada uma concede bônus diferentes de acordo com a situação. O mercado ele concede bônus conforme outras residências estejam até 3 espaços de distância dele. Nesse caso aqui, nós temos essa residência, essa e essa. Todas as 4 estão a até 3 espaços de distância dela. No fim do jogo, a maioria das cartas de construção considerarão bônus adicionais. Verifique se na linha de benefício, descrito o termo valorização. Quando uma carta possui esse termo, se ela estiver ativa com um trabalhador, ela considerará um bônus adicional conforme o que é descrito nela. A maioria delas concede conforme o posicionamento dela em relação a outras cartas. No caso aqui do mercado, ele concede um bônus para outras cartas de residência que estejam até dentro do alcance em espaços especificados por ela. Você verifica a quantidade de espaços descritos e ele receberá o bônus de acordo com isso. O bônus que for concedido a ele é dado em moedas para o jogador e adicionado à quantidade que ele possui atualmente. Faça isso para todas as cartas de cada um dos jogadores e pague os valores referentes a cada um. No fim do jogo, as residências também pontuam por formarem um bairro. O que é um bairro? Quando construções residenciais estiverem adjacentes umas às outras, tendo pelo menos 2 construções, elas formam um bairro. Dessa forma, cada residência pontuará uma quantidade de pontos igual à quantidade de residências que formam aquele bairro, no máximo de 4. Nesse caso, existem 4 construções residenciais formando esse bairro, então cada uma delas pontuará para o dono 4 pontos. 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos e 4 pontos. Os jogadores também receberão a quantidade de dinheiro descrita na posição onde eles terminaram na trilha de influência. Nesse caso, esse jogador terminou na posição 24, ele receberá 16 de dinheiro, ele adiciona ao seu montante atual. Após contabilizar todas as pontuações dos jogadores, o que tiver a maior quantidade de dinheiro é o vencedor. No caso de empate, o que estiver mais avançado na trilha de influência é considerado o vencedor.